Olá a todos, hoje eu vou apresentar um código em C para controlar uma matriz de LEDs usando a biblioteca FastLED e um microcontrolador ESP32. O objetivo desse código é exibir uma série de imagens numa matriz de LED 8x8. Iniciamos o programa com a inclusão da biblioteca FastLED, que facilita o controle de LEDs endereçáveis. Essa biblioteca oferece várias funções úteis para a manipulação de LEDs RGB. Em seguida, a gente define as constantes e variáveis, sendo ela, no LEDs, define o número total de LEDs na matriz 8x8, ou seja, 64 LEDs no total. Data pin, define qual vai ser a pinagem utilizada para se conectar e vai ser manipulado. Em seguida, a gente define um array de unit 64. O unit 64 é um tipo de dado definido na biblioteca stdint, representando um inteiro sem sinal de 64 bits, 8 bytes. Em seguida, a gente define uma constante chamada imagenLength. Ela funciona da seguinte maneira: a gente tem um sizeof. O sizeof é a gente divide ele por 8, ou seja, pelo valor de cada dado. Então, dessa maneira, a gente tem um total de frames da nossa matriz. Tipo de dado de LED. Então, qual vai ser o LED utilizado. A gente define qual vai ser a pinagem que o nosso programa vai dar nosso output, vai passar os nossos dados. Em seguida, a gente tem o void loop, que é da seguinte maneira: assim que as instruções chegam ao void loop, ele é executado de forma indeterminada pelo nosso controlador. A gente vai iniciar o primeiro for, ou seja, ele vai carregar o primeiro a gente vai ter o primeiro for, que vai ser responsável por carregar o frame. E a gente pode, a grosso modo, dizer que o segundo for ele vai ser encarregado dos pixels, entre muitas aspas. Então a gente tem aqui a seguinte maneira: a gente tem uma função de bitReader. Ela lê o valor de um byte específico e uma variável. A nota da imagem está ligado ou desligado. Então, naquela primeira imagem que a gente carregou, se o bitReader retornar que aquele valor é verdadeiro, a gente vai gravar no nosso objeto. A gente iniciou o objeto com 64 itens. A gente vai gravar naquele item o valor amarelo. Se for falso, a gente grava o valor black, ou seja, não vai ser impresso nenhum valor, vai ficar desligado. Então, vamos dizer, primeiro frame, primeira sequência de LED. Foi gravado no nosso objeto. A gente tem uma função de biblioteca chamada FastLEDShow, que apresenta, como iniciado no setup, vai apresentar os dados do nosso objeto. Em seguida, a gente tem um delay. Essa função aqui da biblioteca FastLED serve como se fosse um sleep, ou seja, ele vai apresentar em milissegundos quanto tempo aquele frame vai ser apresentado. Após finalizar essa primeira execução, ele vai passar a voltar para o for e vai carregar o segundo frame, e assim por diante. Em resumo, o código demonstra como usar a biblioteca FastLED para controlar uma matriz de LEDs com ESP32, exibindo uma série de imagens definida como dados binários. Cada byte de um número de 64 bits representa o estado de um LED na matriz 8x8. Usando o sizeof, calculamos o número de imagens no array images para iterar corretamente sobre todas elas. A função bitReader facilita a leitura dos bytes individualmente para determinar o estado de cada LED. A flexibilidade do código permite modificação para adicionar mais imagens ou alterar o comportamento dos LEDs.